Hebreus, capítulo 11, verso de número 17. Eita, hoje o negócio vai ser quente aqui. O negócio hoje que promete. Ontem não consegui estar na live. Fiquei até muito tarde com uma família da Tailândia conversando. E aí não deu para acordar às 6. Mas aqui estamos. Vamos lá. Interessante, né? Nós estamos aqui em Tailândia, 11 ou 12 horas para frente, um negócio assim. Hebreus, deixa eu só abrir um texto aqui, gente, que eu quero falar com vocês algo que já está anotado no celular. Pera aí. Aqui, ó. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, anota isso aqui, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meu Deus, poderoso esse texto, né? O texto, quando nós vemos esses dias todos falando dos heróis da fé, e agora nos deparamos com o texto maior do pai da fé, né? Um dos motivos pelo qual Abraão se tornou o pai da fé. Entre outros vários motivos, na verdade, essa palavra aqui é muito importante, se tornou. Abraão não nasceu o pai da fé. Abraão não acordou de manhã e, de repente, foi tomar café e alguém olhou para ele e disse: você é o pai da fé. Não, ele se tornou. Você nunca será um homem ou uma mulher de fé do dia para a noite. A fé, ela é um processo na tua peregrinação. Enquanto você é peregrino, ontem eu estava lendo um texto em Gênesis, que Faraó vai conversar com Gênesis 47, se eu não me engano, 48. Faraó vai ter uma conversa com Jacó. Jacó abençoa Faraó. E é muito poderoso isso, porque Israel abençoando o Egito, os crentes abençoando os ímpios. É a forma correta que Deus espera de você ser a resposta para todo o caos. O problema do crente é que o crente quer que ímpio resolva o problema dele e intercede para que ímpio seja bom. Quando, na verdade, você deveria ser a solução para a maioria das coisas. Mas eu lendo o texto, aí eu vejo a conversa dos dois, e é muito interessante, porque, olha, a pergunta de Faraó é assim: Jacó, quantos anos você tem? E a resposta de Jacó é muito interessante, que ele diz assim: são 120 e poucos anos, não vou lembrar agora, da minha peregrinação. Ele diz: eu estou peregrinando há 100 e poucos anos. Cara, isso é demais. O cara entende que desde o nascimento dele até a morte dele ou a volta do Deus dele, ele está peregrinando. Então, a peregrinação, ela se dá desde o teu nascimento até o final do livro da tua vida. Todos nós temos um livro escrito com os dias das nossas vidas contados. Não é que tua história só acontece o que está escrito ali. Ali está, digamos que este livro aqui é o livro que Deus escreveu sobre a Lisandra. E digamos que esse é o lápis e um papel. E se a Lisandra quiser, ela escreve a história dela. Porém, ela nunca vai viver a vontade de Deus. O que é nascer de novo? Quando você aceita Jesus, você diz que ele é Deus. Mas quando você entrega a tua vida, você diz assim, ó, sabe aquele livro que o Senhor escreveu? Então, a minha vida está entregue. Pode
cumprir, aí sim, tudo vai ser conforme o que está escrito ao teu respeito. Consegue entender? Eu não sou nem de Calvino, nem de Armínio. Eu acredito que há uma predestinação escrita para você, mas você tem o direito de escolhê-la ou não. Eu escolheria, se fosse você, viver aquilo que Deus escreveu a teu respeito, porque bons pensamentos têm sobre vós. E quando você escolhe viver o que Deus tem, você viverá coisas sobrenaturais. Então, digamos que durante a peregrinação tua, você encontrou Deus. E o que é nascer de novo? Digamos, não, que quando você foi vir para a Terra, Deus pegou esse livro e diz, não, em 2000, quando você nasceu, Zanon? 1985, 80? Quanto? 65. Esqueceu. 82. Então, digamos que Deus diz, olha, em 82, eu preciso que alguém dê a luz, alguém revele você para a Terra. Então, o que eu espero de você lá na Terra, Zanon, é isso. Aí você disse sim. Aí Deus pegou e achou um espermatozoide no teu pai, achou o útero da tua mãe, e ali veio você, e nessa data do teu aniversário, você veio à Terra. Houve revelação. É tão interessante que o parto se chama dar à luz. Aquilo que estava oculto veio existir. Aquilo que estava só em Deus e depois dentro da sua mãe, passou a ser uma realidade na Terra. Você veio à Terra. Só que quando você chega aqui, como o amor de Deus ele é incondicional e ele não é um amor que obriga, como você lê em 1 Coríntios 13, a maior presente, a maior prova de amor de Deus é o livre-arbítrio. Porque o Zanon é livre para odiá-lo. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Então, quando você chega aqui, Deus diz, olha, só que é o seguinte, lá na Terra tem outro Deus, outros deuses, tem tudo lá. E se você quiser, eu te amo tanto, que lá você escolhe viver comigo ou não. Então você nasce. Eu não conheço nenhuma criança ateia. Você conhece alguma criança ateia? Por que não existe criança ateia? Porque ela está pertinho de Deus. São os pais que fazem conceitos para que a criança se torne ou ateísta ou seja lá o que for. Então, na tua casa, teus pais não têm ali o fundamento correto e eles começam a te dar outro livro. Eles começam a dizer, olha, você não crê nisso aí não. Isso aqui não, isso aqui sim. E, de repente, você tinha um livro lá e agora você tem um caderno aqui, cheio de anotação do teu pai, da tua mãe, do teu tio, de quem te criou, dos teus professores. Aí entra aqui das doutrinações, etc. E aí, você está com 20 anos, vou falar de mim, 23 anos, um cadernão grosso, tudo quanto é coisa que o diabo queria escrever. E com outro versículo dentro. E Deus está ali. Ei, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para você. E, de repente, num desses momentos, você tem um encontro com Deus. E você descobre que a vida que você levava, ela não tem tanto sentido e é necessário você achar sentido nela. E onde está o sentido da vida para todos? Não está daqui para frente, está lá atrás, onde tudo começou. Estão comigo? Olha a Bruninha causando. Deve ter dormido em cima do celular. E aí... Então, por que as pessoas não têm sentido na sua peregrinação? E muitos crentes estão vivendo sem sentido, porque vive seu caderno, vive um diário de anotação. São consequência de resultados aleatórios e de coisas que esse mundo escreveu. Mas vós não sois deste mundo,
Vós sois de Cristo. Então, quando você, independente aqui de todas as pessoas, em algum momento, fala a verdade, a vida ficou sem sentido. Por mais que você tinha várias coisas, eu tinha de tudo e não tinha sentido. Eu tinha mulheres, eu tinha carro, eu tinha tudo que um homem do mundo gostaria de ter. Era rico, bem novo, já tinha muito dinheiro, vivia muito bem, vivia numa das melhores casas da cidade. Eu nunca soube o que passar fome, nunca vivia no ápice. O que o mundo tem para oferecer, eu vivia do melhor. Eu não fui para a igreja passando fome. Eu não fui porque ela me chamou, porque ela queria alguém melhor. Eu fui porque eu ia, não ligava, gostava de Jesus. Não tinha um problema. Mas não conhecia. E de repente lá, ele diz, me dá o teu caderno, que eu tenho um livro para te dar. Me aceita e me entrega a tua vida para que eu te dê a minha em você. E o meu espírito vai vir com este livro e vai te ensinar sobre tudo que você precisa para a tua peregrinação. E aí você aceitou. E aí o que é nascer de novo? Não é que você era um bêbado que vivia drogado, encontrou Jesus e agora você é um bom homem. Não é isso. É muito mais do que isso. É você encontrar com o que Deus tinha para você antes da fundação do mundo. Por isso, nascer de novo. Você nasceu uma vez aqui na Terra, não nasceu? Mas muitos de vocês esqueceram de quem vocês eram antes. Então, quando você nasce de novo, você entrega a tua vida para Jesus, este livro vai começar agora a ser lido na tua história. Isso é muito poderoso que eu estou te ensinando nessa manhã. Isso se chama peregrinação. Agora, por que o texto que eu falei é tão fantástico? Porque Jacó conta a peregrinação dele desde o dia do nascimento. É um cara que, por que para o judeu o ensino aos filhos é tão importante? Porque, para mim, a Isabela falou, nossa, pai, que legal, né? O senhor conheceu Jesus com 20 e poucos anos. Eu conheço Jesus desde o dia que eu nasci. Eu falei, é isso. Você não precisa que alguém te dê um novo nascimento. Você nasceu e continua corretamente. E a tua jornada será uma jornada incrível. Essa peregrinação é a que Deus deseja para os nossos filhos. Eles não precisam aceitar Jesus depois de não ter sentido. Eles já nascem com um sentido na vida, com um propósito de vida, para fazer algo sobrenatural. Então, ter uma peregrinação é isso. Agora, dentro da tua peregrinação, na primeira página nunca vai estar escrito Zanão, o herói da fé. Vai estar em desenvolvimento, porque lá no final do livro vai estar escrito Zanão, o herói da fé. Consegue entender? Abraão não nasceu como Abrão. Se tornou pai de multidões, ainda sendo, não podendo a sua mulher engravidar, e foi se tornar pai de Isaac velho. Então, pense, um homem que aparentemente tinha um propósito e ficou anos peregrinando, crendo. E onde estão as questões? Creu em obedecer a Deus e sair da sua terra. Creu em obedecer a Deus e pedir perdão. Creu em obedecer a Deus e fazer um pacto e circuncidar. Imagina, do nada, você começa a cortar o couro do pênis. E fala que foi Deus que falou. E faz isso como um símbolo de aliança. E até hoje isso é feito com os judeus. Abraão não era judeu. Abraão não era hebreu. Abraão era de Ur dos caldeus. Ele era um caldeu. E olha quantas nações são abençoadas nele. Dele veio existir os judeus. Deles veio existir os hebreus. Então, um homem que foi processado na fé. Quando ele fala com Deus e Deus promete a ele, logo depois de Ló sair da sua vida, e Deus vai falar com ele nos carvalhares de Manre. Carvalhares de Manre significa lugar de processo.
Ran significa processo. Então, no processo, Deus falando com ele, ele vivendo uma boa peregrinação, deu a ele o título no final do seu livro de Herói da Fé. E aqui eu quero dizer que todos vocês têm algo no fim do teu livro, que será o dia do encontro, muito lindo escrito. O problema teu é que você é imediatista, o problema teu é que você só viu a capa do livro. Só que na capa do livro só está escrito o que vai estar falando. E Deus quer que você vá lá para a última página. Eu queria te desafiar a fazer esse exercício. Pergunte para Jesus o que está escrito na última página do meu livro contigo. Eu duvido que alguém vai voltar e falar: é terrível, é sombrio, é frio, é mau. Você vai dizer: uau, que lindo. Tua vida nunca mais vai ser, quando as coisas saírem do controle, igual o vira e mexe sai, você vai ficar falando um monte de borracha, igual você fala. Você vai dizer: nu eu vim, nu estou voltando, bendito seja o nome do Senhor. Minha peregrinação, a sua peregrinação na terra, tem no final dela um encontro fantástico. Isso é a tua esperança, foi o que eu falei na segunda-feira. A peregrinação de Abraão o processou, e dentre esses processos, este aqui é tão marcante que Abraão, ele é citado mais que uma vez na galeria. Não sei se você notou, nós falamos dele, e falamos, e agora, mais uma vez, o escritor vai falar de Abraão. Porque, de fato, as ações de Abraão, elas são, cada vez que você estuda, são assim, horrorosas, no sentido bom da coisa, de tão violentas em fé que esse cara é. A ponto de se conectar com Melquisedeque, a ponto de ter um filho na velhice, e a ponto de entregar a sua promessa, de entregar aquilo que ele sabia ser parte do seu livro. E quando Deus te pede aquilo que você lutou tanto para ter? Por que Deus pede aquilo que você lutou tanto para ter? Por quê, hein? Bom, vamos lá. De repente, na nossa peregrinação, Deus nos pede tudo. Nos pede coisas, nos pede, às vezes, nossos sonhos. E por que Deus faz isso? Bom, nesse tempo, nos nossos dias, esse tipo de mensagem tem ficado obsoleto, porque todo mundo quer saber o que Deus tem para dar para eles. Todo mundo vai para as igrejas hoje receber uma boa palavra, uma bênção, para receber uma liberação de Deus, para receber uma profecia, para receber um milagre. E nota, não tem problema nenhum. É bom que você vá a Deus, melhor do que ao diabo para pedir isso. Porém, existe um lugar que Deus quer te levar, que só quem está disponível a entregar vai entrar. Existem lugares que quem entrega entra. Quando eu falei sobre o sacerdócio de Enoque, eu deixei isso muito claro. Quem não está disposto a abrir mão de tudo nunca terá nada. Porque quem abre mão de tudo por Jesus pode ter tudo, porque o tudo nunca vai te ter. Ele será teu centro. Então, por que nós devemos pensar que, de repente, Deus pede tudo? Quando você vê a conversa de Jesus com o filho pródigo não, com o jovem rico chega e pergunta: bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Então, Jesus diz: bom, cumpra os mandamentos, ame seu pai, honre sua mãe, adora o Senhor, ame a Deus acima de todas as coisas, fala várias coisas. Ele cita quase todo o decálogo, que é as 10 leis, e o jovem interrompe Jesus e diz: ei, tudo isso eu faço desde a minha infância. Então Jesus diz: porém, tudo isso você faz. O que ele fazia? Tudo. 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 Então, aos olhos dele, tudo.
Mas aos olhos de Jesus faltava uma coisa. Uma coisa valia tudo. E tudo dele não valia nada sem essa uma coisa. Então, às vezes, nós devemos tomar cuidado, porque o nosso tudo pode não ser tão tudo assim para Jesus. E, às vezes, ele só quer te pedir para provar se o teu tudo está no lugar que o tudo deveria estar. Então, o jovem rico diz, tá, o que o senhor está querendo com isso? Bom, tudo isso você faz? Tudo. Então, uma coisa te falta. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele jovem, o amou. Por que que Deus pede as coisas? Porque ele te ama. Meu Deus, que loucura é essa? Se ele me ama, está me pedindo prova de amor? Não. Porque toda vez que Deus te pedir algo, ele vai te ter um pouco mais. E você só pode ter algo de alguém na medida que você se dá para alguém. No mundo físico, você pode ludibriar as pessoas e enganar. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, quem perde a sua vida, acha. Jesus diz, quem perder a sua vida, achará. No mundo espiritual, a medida que a Suliana se dá, é a medida que ela recebe. Eu nele e ele em mim. Até sermos um. Toda vez que Deus te pede algo, na verdade, ele quer se dar em algo. Por isso que Jesus diz, deixa tudo e segue-me. Jesus está dizendo, você vai deixar tudo, vender tudo, dar aos pobres e ter eu. Só que a Bíblia diz que o jovem rico não quis, porque ele tinha muitas posses. Ou seja, de fato, o tudo dele já o tinha e estava no lugar errado. Deus queria saber se o tudo de Abraão ainda era ele, ou se a peregrinação dele só tinha fé para receber algo impossível. Então, por que que Deus pede Isaac? Porque ele quer Abraão. Por que que Deus pede algo para a Angélica? Porque ele quer a Angélica. Por que que ele pede algo para a Valéria? E quando pede, dói. Porque ele quer a Valéria. O Júnior. Porque para Deus você é mais importante do que você pode produzir. Para Deus você é mais importante do que qualquer coisa. Agora, tudo que estiver entre você e ele, às vezes ele vai pedir. E eu vou te dizer, quando Deus te pedir algo, não importe o que for, entregue. Bom, quem caminha comigo já cansou de me ver abrir mão de coisas que amo muito, de coisas que lutei muito, só para tê-lo. E até hoje, não me arrependo. Às vezes você não consegue abrir mão de um pecado. Eu vou te dizer, quando você conseguir vencer esse pecado, existe uma porção de Deus que você ainda não recebeu. E é por ele querer te dar que ele pede para você parar. Às vezes você não consegue deixar a casa dos seus pais. Às vezes você não consegue deixar a cultura dos teus parentes. Às vezes você não consegue deixar pessoas que te feriram. Às vezes você não consegue entregar coisas ruins. Gente, eu até entendo quando você não quer entregar Isaac. Quando você não quer entregar um filho. Nós estamos falando de um filho, um único filho da promessa. Herdeiro de tudo. Que Abraão entregou, não porque ele só entregou, ele entregou já crendo que Deus podia ressuscitá-lo. Isso é doido. Ele diz, bom Deus, se o Senhor pediu e o Senhor não for me dar outro filho, e a possibilidade de ser muito grande, então provavelmente o Senhor quer matá-lo e ressuscitá-lo. Não tem problema, eu mato ele. E por favor, não mate seus filhos, tá? Mas eu sei que às vezes dá vontade. Mas não mate, só ame eles. Principalmente as mães, né? Quando acaba de limpar a casa e eles chegam. A minha mãe, ela tentou me matar várias vezes. Não sei por que eu era um menino tão bom, mas Deus me guardou, glória a Deus. Jesus é bom, né?
Deus é bom, né, Rosilene? Você só faz a minha caveira, né, coitadinho? Tão bonzinho esse menino. Aí, ó, tá vendo? Já quer me matar de novo. É isso aí. Mas não mate os filhos, por favor. Só entregue eles ao Senhor e confia. E o mais ele fará. Agora, você precisa entender que tudo que Deus te pede é adoração. E tudo que você entrega a Ele, Ele sabe o que fazer. Por que Deus pediu Isaac? Porque Isaac, primeiro, precisava ser mais de Deus do que de Abraão. Porque se fosse de Abraão, não queria cumprir o que Deus tinha para Isaac. Quando Deus pede seus filhos, pastores, e vocês negam, o diabo vai ter eles. Tá? Tem gente que é tardio em confiar os filhos ao Senhor. Um dia, uma mãe, a menina dela estava firme conosco, eu lembro disso aqui, a Cristina. 11 para 12 anos, a menina queimando por Jesus, cara. E ela queria se batizar, e a mãe dela, aquelas crentes religiosas, entrou no meio da conversa. Não deixou a menina se batizar. E falou, não, ela é muito nova para isso ainda. Nova para se entregar a Cristo? Eu queria que a Isabela batizasse com meio ano. Ainda acabou de nascer, já caí na piscina, saí batizado. Quero que meus filhos sejam de Deus. Aí a mãe que ama tanto o céu, que ama tanto a Deus, que era líder do círculo de oração, diz, minha filha é muito nova. Tem que esperar mais um pouco. Resumo da ópera. 1 ano depois, essa menina estava grávida, vendendo droga nas ruas. Aí eu te pergunto, vale a pena não entregar aquilo que Deus está pedindo? Isso é um caso trágico de vários que eu conheço, de pais e mães que ficam querendo controlar a vida dos filhos e não querem que eles vão a Deus. E isso é estranho, mas acontece. Então, nossa, 7 horas já. Tem que terminar. Sexta-feira eu falo mais um pouco sobre esse versículo, porque está muito bom, né? Falar sobre isso e meditar e num devocional tão poderoso quanto esse. Mas só para concluir. Então, Deus, quando ele te pede algo, na verdade, ele quer saber onde está o teu tesouro. Muitas das vezes, o que Deus te pede, depois ele te devolve melhor. Ou ele já preparou algo melhor. Foi o caso de Abraão. Agora, quando Deus pede Isaac, na verdade, ele queria dar Jesus. Porque o que nós hoje estamos falando e no nome de quem nós falamos, a Bíblia diz, Deus falando para Abraão, porque tu não me negaste teu único filho, eu não te negarei a minha salvação. Então, Jesus quando vem, ele diz, eu vim para os que eram meus. E Jesus nasce porque um dia um homem na terra não negou seu unigênito a Deus. Então Deus não negou o seu unigênito. Só que diferente de Abraão, Deus foi até o final. Para cumprir o que prometeu a Abraão. Por quê? A Bíblia diz que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Hoje isso acontece? Não. Desde quando Abraão existiu até hoje já aconteceu? Não. Todos recebem bênçãos, mas ela não está plena. Isso só vai acontecer no governo de Cristo. E só é possível porque Deus não negou o seu filho. Então eu vou te dizer, toda vez que Deus te pedir algo, ele quer te dar Jesus. Ele quer te dar mais. Pastor, mas eu nem tenho nada para dar. Dá a tua ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma, nem quanto beber, nem quanto vestir, pois o Senhor cuidará. Não cuida ele dos pássaros? Olhe para os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. O Senhor cuidará bem de vós. Pois vós, sendo maus pais, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, pois o Senhor vosso Deus cuidará muito melhor. Então, quando Jesus trata esse assunto e fala sobre isso, ele está dizendo isso.
Eu sou o teu bom pastor, eu sou o suficiente. E toda vez que você abrir mão de algo, Deus vai se revelar. Tem gente aqui que só não viveu um milagre financeiro porque ainda não abriu mão da dívida. Está agarrado com ela. Você está perdendo noite de sono por ela. Você está perdendo a paz por ela. Então, se algo está te roubando a paz, isso é demoníaco. Porque a tua paz não pode ser oriunda de contas pagas. Sua paz precisa ser oriunda de um Deus que te nutre. A paz que excede todo o entendimento humano. E às vezes você só está a um ponto de dizer, Senhor, tá aqui as contas. Estou de boa, vou confiar. E olha que benção. Talvez o teu Isaac hoje seja um punhado de boletos. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Você ama tanto os boletos que você quer eles para você. Eu não quero, já dei para Jesus. E eu dei tanto que eu disse esses dias para trás. Agora não, Deus tem nos abençoado, glória a Deus. Mas outra vez eu disse, Senhor, ó, tá vendo, meu nome tá sujo. E eu não tenho mais nome. Eu te sirvo, então meu nome é teu nome. Se o senhor não limpar isso aqui, ó, você tá com o nome sujo na praça, viu? Resolve isso aí. E há quem diga, mas foi você que fez. Mas eu tenho pai. Só isso. E bom, naquela época eu estava com o nome sujo, essa madrugada, eu acordo 1h da manhã, oro pela Clívia, o Mateus, intercedo por outras pessoas, e bato um papo com a minha esposa, e era quase 2 horas, a hora que eu fui conseguir dormir. 1h da manhã, Serasa me mandando mensagem. Meu Deus do céu, que hora de Serasa me mandar mensagem. E eu pago aquele Serasa que fica te monitorando, né? Qualquer coisa te avisa. Porque um dia eu passei uma vergonha e disse que eu nunca mais ia passar. De comprar um lugar, meu nome estava sujo, eu não sabia. Aí eu falei, meu Deus, 1h30 da manhã deve ter caído, deve ter morrido alguém, o Serasa está me avisando. Aí eu entrei lá e o meu score tinha subido. E aí eu falei, meu Deus, eu nem sabia que dava para subir mais do que isso. E agora, simplesmente, meu score está a um númerozinho de ser o máximo que tem lá na telinha. Bom, é meu? Não, é de Jesus. Eu só não tenho boleto. Não tenho, na verdade, eu não tenho nada. Eu vivo o livro dele. Se der errado, ele se vira para explicar para os outros. Eu quero é ele. E quando ele me pedir algo, toma, Senhor. Leva, Jesus. É teu. Teu, tudo é teu. Então, concluindo e terminando, quando Deus te pede algo, Ele quer você e quer se dar a você. Quando Deus pede algo, Ele quer te promover. Na tua peregrinação, Ele quer que seja de fé em fé e de glória em glória. Que nessa manhã você possa ser promovido. E toda vez que Deus pedir algo, escolha entregar. Eu gastei, nesse período que eu estou te falando, que estava lascado para cá, eu tinha 2 sonhos na época. Um sonho muito grande era só ter as contas pagas e viver Jesus em paz, sem ter que ficar no inferno de gente me ligando todo dia. E outro era ter a igreja no centro da cidade com muitas pessoas abençoadas e ter êxito ministerial com a reino da palavra. Ah, que lindo. Aconteceu os dois juntos. No mesmo ano, a igreja virou uma bênção, se tornou mundial, pessoas do mundo inteiro, pessoas da nação inteira foram para a posse. Tudo lindo, maravilhoso, filhos chegando, prosperidade, dinheiro caindo da conta, coisa que eu só sonhava. Leandrão, tá pago aqui, ó. Toma, Leandrão. Tantos meses sem fechar no vermelho, coisa linda. Aí, Leandrão, se vira, tá vendo? Deus era fiel, tudo que ele falou acontece, tá vendo? Deus é bom,
maravilhoso, valeu a pena, lindo. E aí ele, ei, tá aí? Tô. Me dá essa igreja aí e me dá também a tua vida e me dá também a tua confiança e larga tudo e muda para São Paulo. Ô Deus, vamos lá. Já que é o Senhor, e todo mundo gosta de fazer um testezinho, né? Se é o Senhor mesmo, nós vamos alugar uma casa bem complicada de alugar, bem fora do meu orçamento, onde o meu nome não chega, mas eu vou mandar, quem sabe, se for de Deus, acontece. Aprovado. E o Leandro, que está aqui, meu contador, que fez toda a intermediação, porque ele que passa nos documentos, ele sabe mais da minha vida do que eu, dessa parte documental. Ele sabe que não dava. Dava, Leandro? Não dava. Não, nem sonhando. Não dava. A mulher falou para o Leandro, Deus falou para mim que é para fazer isso dar certo. E eu vou fazer isso dar certo. E é uma mulher que nem crente é. E Deus falou com ela. E eu vou te dizer, eu não fui atrás de nada. Eu fui fazer, resumo da obra. Eu não fiquei feliz quando deu certo, gente. Eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, agora lascou. Porque a mulher só deu certo. Assina aí, a casa é de vocês. E nota, nem os móveis de vocês vão levar. Deixa tudo. Só veio eu, minha roupa e uma televisão. E as mulheres que andam comigo. Então, a mulherzada que anda comigo, Deus livre. Punhado. E aqui estamos. E eu falei para Jesus outro dia, como que essa casa aprovou? Ele disse, quando você me dá, eu também me dou. Você não tinha o que precisava, mas eu tenho. Você não tinha o que era necessário, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que nessa manhã, tudo que te tem em falta, o Senhor acrescente sobre você. No nome de Jesus. Gente, até sexta-feira. A partir da semana que vem, nós vamos ter live segunda, terça e quarta. Porque da sexta-feira o povo começa a chegar aqui em casa. É uma correria e não tem cabeça. Tem dia que eu acordo, não tem cabeça. Mas essa sexta nós ainda vamos ter. Mas a partir da semana que vem, nós devocional vai ser segunda, terça e quarta. E amém. Aí a Andréia fica feliz, ela pode dormir até mais tarde na sexta-feira, porque já... Deus. Amém, gente. Um ótimo dia. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Que Deus Amém. abençoe. Amém. Amém. É, pastor.